Bom, dando sequência ao nosso assunto, então, modelagem matemática de máquinas síncronas, nós vamos falar sobre as transformações do fluxo. Então, como nós conversamos nos vídeos anteriores, nós vimos o conceito das transformadas, que são utilizadas para... Nós vamos utilizar para representar os valores, por exemplo, das tensões nas fases A, B e C, em termos dos parâmetros no eixo direto, eixo em quadratura, eixo zero, e a transformação no sentido contrário. Então, quando tem os parâmetros no eixo de quadratura, no eixo direto, eixo de quadratura e eixo reverso, então, para transformar de volta os parâmetros A, B e C. Essas transformadas nós vamos aplicar com o intuito principal de transformar matrizes, transformar equações que são variantes no tempo em equações invariantes no tempo. Por exemplo, nós vamos ver nesse vídeo como nós vamos passar a matriz de indutâncias, que relaciona os parâmetros das autoindutâncias e indutância mútua do estator. Então, são parâmetros que variam, que dependem do ângulo θ. Então, nós vamos ver como representar utilizando a transformada. E nós transformar essa matriz em uma matriz invariante no tempo, isso é apresentado na equação 3.23. Então, esses parâmetros do eixo direto, eixo em quadratura, então nós vamos estar considerando duas bobinas imaginárias, duas bobinas fictícias, que vão estar posicionadas, uma então alinhada ao eixo direto do rotor e uma ao eixo em quadratura. Então, essas duas bobinas fictícias elas vão representar o comportamento das bobinas das fases A, B e C. O valor nós vamos representar em termos dessas bobinas aqui, os valores de corrente e tensão nas fases A, B e C, utilizando as transformadas. Então, lembrando que nós vimos em vídeos anteriores aí para calcular o fluxo concatenado, para calcular o fluxo magnético na fase A, nós fazíamos então a multiplicação da matriz das correntes do estator. Então, nós tínhamos as correntes do estator multiplicado pela matriz de indutância. Essa matriz de indutância nós tínhamos ela dividida em quatro partes, uma então a LSS, que é a que vai relacionar os parâmetros do estator com parâmetros do estator, LSR, parâmetros do estator com os parâmetros do rotor, LRS, parâmetros do rotor com corrente do estator, LRR, rotor com rotor, certo? Quando nós calculamos, então, nós podemos, se nós considerarmos que nós temos essa equação anterior para calcular o fluxo magnético, da mesma forma nós podemos representar em termos dos valores esses fluxos magnéticos associados às bobinas do eixo direto, do eixo em quadratura e o eixo zero. Então, posso representar eles utilizando as transformadas. Então, eu vou fazer os valores do fluxo magnético de Q0 multiplicado pela matriz de transformação CP e eu vou ter os valores do psi na fase A, B e C. Okay? Podemos fazer essa transformação. Então, só representando aqui, lembrando que esse fluxo magnético nós podemos escrever da seguinte forma: quando eu preciso calcular o fluxo magnético em termos das fases A, B e C, nós podemos escrever ele então sendo dado pelo valor da matriz de indutâncias multiplicado pelas correntes IA, IB e C, assim sucessivamente. Essas correntes IA, IB e C, nós podemos obter elas multiplicando o valor das correntes I de Q0, quando entra na bobina do eixo direto, quadratura, eixo zero, multiplicado pela matriz de transformação. Então, quer dizer, fazendo essa multiplicação aqui do I de Q0 por essa matriz, onde eu tenho a matriz CP, eu vou obter os valores das correntes IA, IB e C. E a matriz de identidade vai me manter aqui então os valores do IF, o IH, o IG e o IQ referente aos parâmetros do rotor. Então, quer dizer, por essa multiplicação, nós temos o valor das correntes representadas por IA, IB e C, que multiplicado pela indutância temos o valor dos fluxos magnéticos no estator, certo? Bom,
Sabendo os parâmetros aqui no estator em termos das fases o psi na fase A, B e C, se nós quisermos obter em termos dos parâmetros de quadratura, no eixo termos dos parâmetros de D, Q e 0, os parâmetros do termo então da corrente no eixo direto, corrente no eixo em quadratura, fluxo magnético no eixo direto, fluxo magnético em quadratura, fluxo magnético no eixo 0, nós podemos pegar essa parte da equação e multiplicar pela CP inversa. Multiplicando pela CP inversa, eu tenho então valores dos fluxo magnético no eixo direto, no eixo quadratura e no eixo em quadratura e no eixo de sequência 0. Então nós podemos construir a equação dessa forma, como está apresentado lá no livro, onde eu vou estar relacionando o valor da corrente no eixo direto, em quadratura eixo 0, com o valor do fluxo magnético concatenado nas bobinas do eixo direto, do eixo em quadratura e do eixo 0, certo? Então, fazendo essa multiplicação aqui, nós vamos multiplicar o valor da corrente no eixo direto, em quadratura e no eixo 0, pelas matrizes de indutância, multiplicado pelas matrizes de transformação CP e CP inversa, ok? Para nós relacionar direto esses parâmetros da corrente no eixo direto, corrente no eixo em quadratura, corrente no eixo 0, com os parâmetros do fluxo magnético no eixo direto, fluxo magnético em quadratura e fluxo magnético de sequência 0, nós podemos reunir essas três matrizes em uma única matriz que vai me permitir então fazer essa transformação direta da corrente no eixo direto, quadratura e eixo 0, para o fluxo magnético psi no eixo direto, eixo quadratura e eixo 0. Okay? Então, nós fazendo essas multiplicações aqui, nós vamos obter essa matriz, onde eu vou ter a transformação da matriz da indutância. Fazendo essa multiplicação, nós vamos obter que a matriz que relaciona os parâmetros do rotor, de fluxo magnético no rotor com as correntes no rotor, essa não vai sofrer nenhuma alteração. A matriz que relaciona os parâmetros de fluxo magnético no estator com as correntes no rotor, essa vai ser multiplicada pela CP inversa. A matriz que relaciona os parâmetros de fluxo magnético no rotor com as correntes no estator, essa vai ser multiplicada pela matriz CP. E a matriz que relaciona os parâmetros de fluxo magnético no estator com os parâmetros de corrente no estator, essa vai ser multiplicada pela CP e pela CP inversa. Então nós vamos ter as matrizes sendo a partir de agora representada por LSS', LRS', LSR', são as matrizes que sofreram as transformações pelas transformadas DQ0, aqui pelas transformadas CP inverso, para que nós possamos relacionar esses termos. Então, essas matrizes são as matrizes de indutância mútua que sofreram as transformações. Vamos utilizar essa representação. Então, no nosso livro lá, é apresentado que, por exemplo, a matriz LSS vai ser dada conforme a equação 3.23, onde nós vamos ter o termo da indutância no eixo direto, no eixo em quadratura e no eixo 0, conforme a equação. Só para clarificar esse desenvolvimento matemático, eu coloquei, então, eu desenvolvi isso no MATLAB e coloquei um vídeo então mostrando como acontece o desenvolvimento dessa matriz. Em relação a essas, como é apresentado no livro lá, eu escrevi aqui um programa só para demonstrar isso. Então, eu construí aqui a matriz CP, como está lá no nosso livro. Então, essa aqui é a matriz CP, que está apresentada na equação 3.18. Vamos conferir o valor dessa matriz. A CP, eu marquei aqui como CP1, que é a inversa da matriz CP. Ela está apresentada lá no livro, então, como a equação 3.19. Vamos conferir essa equação lá no livro. E a matriz LS, a matriz de indutâncias, a matriz LS,
ela está então conforme na equação 3.4, eu construí ela sendo a LSS1, é a primeira parte então da matriz LS, nós temos os valores das autoindutâncias da bobina A, B e C, e a indutância mútua então formada entre AB, BC, entre as demais, né? A matriz LS2 é o termo que vai depender da posição angular do rotor, então como está apresentado lá na equação 3.4, essa aqui é a matriz LS2, apresentado lá na equação 3.4. Então nós vamos ter que a matriz LSS, ela é dada pela matriz LSS1 mais o valor do LAA2, que é aquele termo multiplicado pela SS2. Então, a LSS é a matriz, a LSS é a nossa matriz completa que representa as indutâncias e autoindutâncias, né, da máquina, como está apresentado lá na figura 3.4, no caso aqui com todos os termos então somados e ajustados. E como mostra na transformada então dessas matrizes, na equação 3.23, nós vamos ter que a transformada da matriz LSS, nós vamos ter ela sendo apresentada pelo valor da matriz da CP multiplicada pela LSS multiplicada pela CP1. Então, a LSS linha, que tem lá no livro, vai ser dada pela multiplicação dessa. Ou seja, fazendo a multiplicação dessa aqui, então nós vamos ter a LSS linha. LSS linha é igual, então é igual a multiplicação daquelas outras matrizes lá. Vamos colocar aqui CP1 pela LSS pela CP. Então tem aqui a LSS linha. Ela é apresentada aqui, fica uma matriz enorme com todos os termos multiplicando. Nós podemos colocar aqui simplify LSS linha. Vamos simplificar essa matriz então. Ela vai estar apresentada nesse formato aqui. Então olha só, quando é feita essa transformação, como nós conversamos aqui, quando é feita a transformação, todos os termos aqui de cosseno do ângulo, seno do ângulo, todos os termos que envolvia ângulo na matriz desaparecem. E nós vamos ficar com a equação em termos dos coeficientes K1, KD, então apenas valores constantes. Todos os termos que envolvia ângulo desaparecem da nossa matriz. Quer dizer, a partir de agora, ela é invariável no tempo. Ela não depende mais do ângulo da posição do rotor. Então, só concluindo aí, então foi feito nesse vídeo representado como é construída a matriz LSS. O procedimento para as outras segue o mesmo, então não coloquei material aqui mas as outras matrizes seguem da mesma forma, pode ser feita a multiplicação para encontrar a matriz, como tem lá no livro, ó, a LSR linha e a LRS linha. Então pode ser feito também desenvolvimento lá no MATLAB para encontrar essas outras. Então a partir daí, próximo passo é nós fazer a transformação das tensões do estator e a transformação das equações do torque. Okay? Obrigado pela atenção.